Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para a nossa leitura de hoje, né? Nós já estamos aí chegando na nossa reta final. Não sei se vocês estão felizes, mas eu estou, porque Deus tem nos dado graça e vitória para chegarmos até aqui, né? Deus tem nos guardado diligentes aqui no nosso dia a dia, né? Graças a Deus. Como tem sido bom achar esse lugarzinho, esse tempo de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus através da leitura da palavra. É uma das disciplinas espirituais que são importantes, né? Até queria aproveitar, o livro está aqui do lado, vou mostrar para vocês. A gente está fazendo um trabalho, nós começamos em outubro, um trabalho muito bacana. Quem tem me acompanhado aí nas redes sociais viu, a gente começou um trabalho com esse livro aqui, ó, A Celebração da Disciplina. É um livro bem antigo, inclusive, do autor Richard Foster, e ele fala sobre 12 disciplinas espirituais, né? Ele explica sobre essas disciplinas e fala que elas são justamente o caminho do nosso crescimento espiritual. Que são elas quais, né? Já falar aqui para vocês até saberem. Aqui no nosso prefácio do livro, no sumário, perdão. No sumário do livro tem, né? Meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. Então, esses são os temas que o livro vai tratar. E já tem algum tempo que eu tenho, né, tentado praticar, né, de forma mais disciplinada algumas dessas disciplinas, outras ainda estão bem falhas, mas a gente está caminhando aí justamente para aprender, para estudar um pouco mais sobre o assunto, para que a gente possa realmente no nosso dia a dia, na nossa rotina diária de trabalho, de cuidar de casa, de cuidar dos filhos, dos netos, o que quer que seja que você faça, mulher, homem, jovem, pessoa de mais idade, né? O que quer que você faça no seu dia a dia, a gente consegue colocar as disciplinas espirituais na nossa rotina. Porque eu não preciso, para fazer todas elas, parar durante 1 hora, 2, 3, 10, não. É no meu dia a dia. Por exemplo, a meditação na palavra é algo que a gente começou falando sobre ela lá em outubro, né? E desde então, o pessoal do grupo que está com a gente falando sobre esse assunto entendeu que você pega um texto, um trecho da palavra, lê, e durante todo aquele dia você vai ficar com aquilo ali, né, encucado na sua cabeça, meditando. A gente fala que uma das traduções da palavra meditação na Bíblia, no hebraico, é ruminar, né? Então, as vacas, os bois, né, os animais aí que ruminam, eles têm essa prática de justamente durante todo o dia, eles comem, mas quando chega a noite, eles então voltam, né, todo aquele alimento que eles comeram durante todo o dia, e aí sim eles vão mastigar com mais calma. Isso é ruminar. Então, o que Deus pede para nós é que a gente se alimente da palavra, leia, né, coma dessa palavra que é poderosa, desse alimento que é totalmente espiritual, e depois a gente rumine isso, a gente fique pensando sobre isso, a gente faça perguntas para o Espírito Santo durante o dia a respeito daquele texto. E assim o Espírito Santo vai falando, ministrando ao nosso coração. Então, te aconselho aí, quem sabe, né, a aproveitar que nós estamos aí nessa virada do ano de 2022 para 2023, que você possa desejar, né, colocar algumas dessas disciplinas aí na tua vida. Se quiser comprar o livro, super indico. O pessoal que está comigo há mais tempo sabe que eu gosto da leitura mesmo, gosto do estudo da palavra, que já é uma das disciplinas que eu faço há alguns anos, porque eu entendo como meu chamado, como a minha vocação aqui para ajudar os irmãos. Então, eu já tenho buscado, né, algumas práticas mais, outras ainda pouco, mas a gente está no caminho justamente do aperfeiçoamento, de buscar isso em Deus, né? Então, super indico aí vocês aproveitarem, né, essa virada de ano e dizer: Jesus, que o próximo ano eu possa ser mais disciplinado, que no próximo ano eu possa colocar a disciplina, principalmente da leitura, né,
da leitura bíblica como uma disciplina para o meu dia a dia mesmo, que assim como eu almoço, janto, tomo banho, tenho outras tarefas no dia que eu não abro mão, porque eu não posso abrir mão disso, é uma necessidade física, né? Como comer, tomar banho, é uma necessidade do seu corpo, mas o teu espírito também tem necessidades diárias. E quais são essas necessidades diárias que o meu espírito tem e que eu não estou dando para ele, que eu não estou cumprindo com ele, né? Então, a oração, você pode estar enquanto você está indo para o trabalho, você está ali conversando com Deus, a hora que você acorda, enquanto você está se arrumando. Você não precisa, na verdade, assim, se a gente for falar sobre esse assunto, né, nem vou entrar aqui, porque a gente vai perder um tempo grande aqui da nossa leitura falando sobre isso. Mas eu acho que assim, vale bem a pena vocês buscarem mais entendimento sobre esse assunto e então colocarem em prática na vida de vocês, ok? A gente está fazendo esse trabalho com um grupo de mulheres aqui da nossa igreja local, mas eu quero ver se eu começo a gravar a partir do próximo ano aí vídeos, né, falando sobre essas disciplinas espirituais que a gente está estudando, que a gente está entendendo um pouco melhor, para que você que está me acompanhando aí pelo canal, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, você vai ter oportunidade aí através dos vídeos também, tá? Então orem pela minha vida, para que o Espírito Santo me capacite, me ajude a encontrar ajuste, né, para o meu dia, para o meu tempo, para que eu consiga fazer tudo com qualidade, porque não adianta a gente fazer também por fazer, né? As coisas de Deus, principalmente, precisam ser com qualidade, com fidelidade, né? Então a gente quer fazer as coisas da melhor forma possível. Mas a leitura bíblica, com certeza, a gente já está aí com o grupo sendo formado para dia 1º de janeiro a gente começar com corda toda de novo, com a corda toda, né? Para chegarmos no final do ano que vem, de 2023, com mais um ano da leitura bíblica. Elisângela, mas por que você, né, insiste que a gente leia a Bíblia todos os anos, né? Que a gente faça essa leitura? Gente, se tem uma coisa que a gente precisa é conhecer a palavra de Deus. E o conhecimento, ele só vem a partir do momento que eu paro para ler. Ele só vem a partir do momento que eu paro para meditar. Ele só vem a partir do momento que eu paro para estudar. Então, se eu não faço nem a leitura, todas as outras disciplinas espirituais, elas vão ficar meio que capengando, né? Elas vão ficar meio mancas. Por quê? Porque o conhecimento da palavra de Deus é a base para todas as outras disciplinas espirituais. Se eu quero orar com qualidade, se eu quero fazer uma oração com sabedoria, eu preciso conhecer a palavra, para que eu possa orar aquilo que Deus quer. Se eu quero fazer um jejum, eu tenho que saber para que Deus pede o jejum na minha vida, né? Por que eu preciso jejuar? Para que eu preciso jejuar? Então, a gente faz essa busca através da palavra, o Espírito Santo vai nos direcionando, né? Se eu quero fazer um estudo, eu preciso conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para buscar as passagens corretas para aquele estudo que eu quero fazer, né? Se eu vou dar uma aula, se eu vou fazer uma pequena ministração, ou se eu vou fazer uma grande pregação, eu preciso manejar muito bem a palavra, né? Paulo advertiu Timóteo que ele manejasse bem a palavra. Então nós precisamos manejar muito bem a palavra, que é conhecendo, fazendo a leitura. Então eu aconselho vocês a continuarem na leitura ano após ano até Jesus voltar, porque é a principal ferramenta que a gente tem para todas as outras disciplinas espirituais funcionarem bem, amém? Então vamos orar e entregar esse momento para o Senhor, e a gente vai começar aqui de onde a gente parou ontem, que foi em Apocalipse 3, né? Hoje a gente começa a partir de Apocalipse 3. Jesus, muito obrigada por mais essa noite, por mais esse momento, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai, esse início de semana aí cheio de bênçãos que nós já tivemos. Nós já estamos caminhando amanhã para o sábado, Senhor, mais uma semana, Senhor, que o Senhor nos deu debaixo da Tua companhia, debaixo do Teu cuidado, e nós vamos ter com certeza, Senhor, um final de semana cheio da Tua presença, em família, descansando, Pai, curtindo a nossa família, curtindo os nossos irmãos, tendo comunhão, Senhor, entre nós. Pai, muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos dado de qualidade, por essa vida, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado em comunidade. Obrigada, Pai, pela comunhão que o Senhor tem nos dado aqui no grupo, pelos irmãos que o Senhor tem colocado junto conosco,
pelas pessoas que têm se chegado aqui no canal, Senhor. Nós começamos com esse canal simplesmente, Senhor, para ter aonde arquivar, Senhor, esses pequenos estudos que eu faço. Mas eu te louvo, Senhor, porque através desse instrumento, através, Senhor, desse canal, o Senhor pode alcançar vidas que eu jamais conseguiria alcançar com a minha voz natural. Eu jamais poderia alcançar essas vidas onde elas estão agora, nesse exato momento. Mas eu sei que o teu Espírito Santo, ele é poderoso e ele pode ir aonde eu não posso. Então que o Senhor possa usar, Senhor, para a tua glória, para alcançar as vidas, para elas serem tocadas, para que elas sejam alcançadas pela tua palavra e sejam então transformadas por essa palavra que nos transforma dia após dia, Jesus. Nos coloca sim, Senhor, cada dia mais esse amor pela palavra, por desejar mais o Senhor, por desejar estar mais com o Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. Hoje a gente vai ler do capítulo 3 até o capítulo 7. São capítulos pequenos, por isso que eu coloquei alguns, mas eu falei para a turma aí, se alguém quiser ler menos capítulos por dia, né? Vocês podem estar lendo, porque a gente tem vários dias aí para terminar Apocalipse dentro do mês de dezembro, tá? Então a leitura não está atrasada, então por isso a gente pode ler com tranquilidade aí, se quiser ler menos capítulos. Mas eu vou ler na mesma quantidade de versículos, por uma questão até de terminar um pouco antes, né, do prazo aí do dia 31 de dezembro, e aí ter um tempo para descansar um pouco da leitura aqui com vocês, preparar já para o ano que vem. A gente está lendo o livro de Provérbios, né, também, então um capítulo por dia, são 31 capítulos, então a gente vai terminar o capítulo 31 lá no dia 31 de dezembro. Então a gente tem outras coisas, a gente está lendo o livro aqui porque janeiro tem outro tema, então tem bastante coisa que o Espírito Santo aí tá já mexendo, né, com a gente durante esse mês de dezembro. Fora trabalho, festa de final de ano, família, tudo mais, né? Isso é muito bom. Tudo é para a glória do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, né? Terminando aí as 7 igrejas que o Senhor pediu, né? Que Jesus pediu para que João escrevesse para elas. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta. Disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, Apocalipse capítulo 4 fala dessa segunda visão, né, que João tem agora do trono de Deus, do que está ali diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo.
Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, capítulo 5, uma sequência aí dessa visão de João, do trono e dos seres que vivem, que habitam ali junto ao trono de Deus, e de como havia então esse livro para ser aberto, mas não havia ninguém digno, mas apareceu um que é digno, que decidiu ser digno, né? Porque se entregou por nós. Apocalipse capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre uma 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, Apocalipse 6 fala dos 7 primeiros selos, né? Do momento em que cada um desses selos é aberto. Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo,
Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém, queridos? Aqui foi, então, o capítulo 7, que fala sobre o selo, sobre o momento em que esses 144.000 serão selados e o momento, então, que a ira de Deus começa a acontecer, porém, ele guarda aqueles que são seus. Eu falei ontem, no início do vídeo, né, e até acho que depois, de que eu não iria fazer comentários dentro aqui do livro de Apocalipse. Por quê? Não por nada, gente, porque, na verdade, se eu pudesse, né, eu faria versículo por versículo aqui nas nossas leituras. Mas eu sei que isso demanda tempo, não é o propósito aqui da nossa leitura, né? O propósito da leitura é a leitura. Eu acabo fazendo alguns comentários durante todo o ano, porque é um prazer falar com vocês, mostrar um pouco mais daquilo que o Espírito Santo já tem me ajudado a entender. Mas o livro de Apocalipse em especial, eu queria muito que vocês pudessem então acessar os vídeos que já existem aí no canal, com o pequeno curso que a gente fez, né, de escatologia básica. Então, não é nada teológico, não é nada muito difícil de se compreender. Nós estudamos a palavra, versículo a versículo, do livro de Apocalipse e de outros livros que complementam, né, a teologia, a escatologia. Então, a gente fez um apanhado, né, dos textos principais que falam sobre a volta de Jesus e sobre a própria escatologia, que é o tempo do fim. E a gente deixou lá tudo registrado aí no canal. Então, eu queria que você realmente, se não for agora, no mês de dezembro, que você depois pegasse a partir do vídeo de introdução e fosse vendo os vídeos, ou se você quiser procurar na descrição do vídeo, eu coloco, né, o assunto que está sendo abordado ali naquele vídeo. Então, dá para buscar só o livro de Apocalipse, você não precisa estar vendo todos os vídeos para ouvir sobre o que o livro de Apocalipse diz. Então tá lá fácil, de fácil compreensão. Se vocês tiverem qualquer dúvida também pode estar chamando aí nos comentários ou no meu WhatsApp para quem tem, e a gente vai estar esclarecendo toda e qualquer dúvida. A palavra de Deus, ela não vai se esgotar nem hoje e nem nunca, né? Ela é
uma fonte inesgotável de sabedoria de Deus, porque Deus tem uma sabedoria infinita. Então nós nunca, com a nossa mente natural que nós temos totalmente limitada, nós nunca conseguiríamos aprender tudo que Deus tem para nos ensinar na sua palavra, na sua infinita graça e sabedoria. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que tem prazer em nos ensinar todas as coisas. Então a palavra em João diz que ele é o nosso ensinador, né? Então a gente está aqui pronto para ser esse aluno do Espírito Santo e para pedir para ele que ele ensine sim. Tudo que ele quer ensinar para nós dentro da palavra, eu quero aprender e eu tenho certeza que você que está aqui assistindo esses vídeos e que tem participado junto com a gente também quer. Então eu quero te aconselhar e te indicar, né, os vídeos para que você consiga então compreender um pouco melhor o livro de Apocalipse. É um livro lindo e maravilhoso que conta para nós não um tempo de destruição, não um tempo de ruína, não um tempo de inferno, nada disso. O livro de Apocalipse nada mais é do que a própria revelação sobre quem é Jesus Cristo, quem é esse Deus Todo-Poderoso que decidiu encarnar para me salvar, para salvar a tua vida, para nos levar para uma vida eterna com Ele, para nos trazer de novo a essência do jardim, né? A essência do início de todas as coisas. É isso que o livro de Apocalipse traz para nós também na sua essência. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de novo, né? Eu tenho falado pro pessoal que eu queria muito no dia 13, que é o dia que eu acho que eu termino aqui, né? O texto pela minha conta. A gente fazer uma live ao vivo pelo Instagram, tá bom? Então, se você puder, dá uma procurada lá. Quem não me segue no Instagram, segue lá para vocês poderem participar ao vivo lá com a gente da leitura no dia 13 e a gente finalizar junto o livro de Apocalipse. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.